falando de futuros mais jovens, na seguinte mesa redonda vamos falar do futuro do emprego e das oportunidades à formação profissional. Na Espanha, mais de 40% das ofertas de trabalho de 2018 foram voltadas para perfis com qualificação de formação profissional e vai atingir até 65% em 2030. Na próxima mesa redonda, vamos falar no relatório que recolhe esses dados, intitulado Os Desafios para o Futuro da Formação Profissional na Espanha. Foi criado pela Cotec, Fundação Dualiza CaixaBank e Fundação Telefônica. E podemos conhecê-lo a fundo da mão das pessoas que o desenvolveram. Mas antes, vamos escutar o César Alierta, presidente da Fundação Telefônica. Hola a todos. Como presidente de la Fundación Telefónica, quiero dar las gracias a nuestros aliados que desde hace 4 años colaboran con nosotros de forma muy intensa en estos seminarios, a South Summit y al Instituto de Empresa. Na próxima sessão, vamos falar na formação profissional, um dos ambientes educacionais que vai desempenhar o papel mais relevante no futuro do sistema produtivo. Importante para a retomada econômica do nosso país, da União Europeia, de todos os países. Assim sendo, entende que temos interesse em escutar o que vai ser falado na próxima palestra para aprimorar a formação profissional, que é chave para o desenvolvimento dos países. Muito obrigado. Muito obrigado, César. Luiz Miguel Olivas, diretor de área de empregabilidade, inovação educacional da Fundação Telefônica. Muito obrigado, Júlia. Bem-vindos e bem-vindas. Nossa casa, nosso espaço de Fundação Telefônica. Em primeiro lugar, saudações com afeto das pessoas que estão nos acompanhando, os colegas da América Latina, especialmente desses países que estão assistindo no streaming, para uma mesa redonda que esperamos fazer a diferença. Esperamos que não seja chata, colegas. Para mim, é um grande prazer poder moderar a mesa de formação profissional. A formação profissional tão esquecida, muitas vezes, que hoje ela ocupa um dos principais debates e dos principais esforços que temos que realizar enquanto sociedade. Nosso presidente falou em um ambiente chave para o desenvolvimento produtivo de nosso país e de todos os países. Gostaria de começar, com licença, com umas saudações especiais para as pessoas que, ao longo da pandemia, tiveram mais dificuldades. As pessoas que perderam alguém, que perderam o trabalho, que tiveram problemas de saúde. Nossa mensagem de apoio da Fundação. Estamos vivenciando uma revolução, como já foi mencionado pelo presidente José Álvares Pallete, algo que mudou os ambientes produtivos e também a educação. A educação está mudando, vai ser diferente. Eu tinha aqui uns dados que vou compartilhar com vocês, mas antes de mais nada, gostaria de compartilhar uma anedota de 10 minutinhos. Eu tive a oportunidade de conversar com o Gonçalo, um aluno, estudante de 14 anos, e ele dizia algo que vai muito para falar aqui na mesa redonda. Ele falou, a mesa é em relação à educação, que é chato, em 100 anos não tem mudado, o carro evoluiu, o computador evoluiu, o celular evoluiu, mas a educação ficou estagnada. E a educação é chata para mim e todos os meus colegas. Mas vamos lá ver o que está acontecendo e também vamos falar em alguns dados muito preocupantes por falar de formação profissional. Apenas 12% dos estudantes da Espanha estudam formação profissional. Pelo contrário, a União Europeia fala em quase 29%. E também falam que hoje quase 40% das ofertas de trabalho estão pedindo esses perfis de formação profissional. Isso até pode crescer. O governo falou recentemente numa reunião que vai crescer até 65% a demanda desses perfis. E com isso tudo, a Fundação CaixaBank, a Fundação Cotec e também com nossos colegas de viagem,
Com a FEDE, resolvemos iniciar essa trilha de análise, de levantamento de necessidades, e agora vamos apresentá-lo. Criamos esse relatório que já podem descarregar no site da Fundação Telefônica ou de nossas organizações, da Fundação Cotec. Esperamos que recolha também essa análise da situação que encaramos hoje, atualmente. E para isso, vou apresentar os colegas. São aqui 3 grandes pessoas, gente boa, grandes amigos, grandes profissionais. Subillaga, diretor de educação da Fundação Cotec. Obrigado, Ainara, por estar aqui. Juan Carlos Nauda, diretor da CaixaBank Atualiza, muitos anos trabalhando na formação profissional, bem-vindo. E Juan Carlos, diretor de educação da COE, um prazer, Juan Carlos. Sem mais nada, Ainara, qual que foi o processo realizado e também as conclusões tiradas? Ora bem, efetivamente, como foi falado pelo Luismi, o projeto surgiu no Cotec, é um grupo de trabalho. Convencido do papel desempenhado pela formação profissional, tanto na dinâmica do sistema educacional quanto alavanca de transformação e impulso da digitalização no país, decidimos abordar alguns dos desafios enfrentados no processo de transformação, sempre aí no eixo da inovação em todo o processo. O que a gente promove da Fundação Cotec? O que a gente fez foi criar paralelamente 2 grupos de trabalho, um deles que tinha lugar com os membros da Cotec, liderado pela CaixaBank e Fundação Telefônica, com empresas, a administração educacional, todos eles juntados para enxergar os espaços de encontro dos vários agentes que fazem parte da estrutura da formação profissional. A diferença de outras etapas, há uma convergência mais clara nos vários agentes, especialmente no tecido produtivo, em comparação com as outras etapas educacionais. E, além disso, paralelamente, e também baseado em um grande aliado para a Fundação Telefônica para a Cotec, é a Escola 21, realizamos um grupo de 25 professores de formação profissional que trabalharam propostas específicas para os centros, muito voltado e direcionado para a atualização das competências profissionais, a renovação do currículo e o desenvolvimento da carreira profissional. Também vamos tratar disso em um dos pontos apresentados no relatório. E a partir desse processo, que foi realizado por meio de uma modalidade de laboratório de inovação, onde juntamos as pessoas, a gente se juntou em grupo de trabalho, trabalhamos em colaboração, por meio da tela, através da tela, virtualmente, mas compartilhando e construindo conjuntamente. Então, realizamos esse documento aí, que estou apresentando, e tem um resumo aí na tela, 12 propostas de desafios para o futuro da formação profissional na Espanha. Eu não vou entrar nos detalhes das 12 propostas, porém, eu gostaria de apresentar que recolhe recomendações para os 4 grandes grupos, por assim dizer, envolvidos na construção do sistema de formação profissional. A administração educacional, a necessidade de articular uma mistura de políticas educacionais, mas na formação profissional também políticas trabalhistas, sociais, a questão da digitalização, que foi constante em todos os grupos, enquanto eixo transversal para todas as recomendações, e também a necessidade de ter espaços próprios ligados à idiosincrasia da formação profissional como etapa do sistema educacional, mas com algumas diferenças em relação com as outras etapas educacionais. Também um bloco de recomendações para as empresas. Colocamos a ênfase nas PMEs. Eu acho que vamos falar nessa questão. Elas têm mais dificuldades do que as grandes empresas para entrar na dinâmica, mas representam uma grande porcentagem do tecido empresarial. Como criar espaços de diálogo com todos os agentes, mas não sentar à mesa, mas organizá-los, sistematizá-los, recolher as informações e colocá-la ao serviço de uma proposta de peso.
E a grande participação da empresa no sistema educacional e formação profissional é através da formação dual, dupla ou dualista. E abordar essa questão, como que podemos aprofundar essa capacidade da empresa, não apenas para ser um cenário de um trabalho, mas também um cenário profissionalizante na formação. Havia mais um bloco, o bloco dos professores, e a gente no grupo discutia, mas também tínhamos um feedback do grupo de docentes. Eles também exigiam novas competências, não apenas para o professor, mas também para os alunos. Às vezes esquecemos deles e nas equações, muitas vezes eles são o foco e a focagem de tudo que a gente faz, mas nem sempre contamos com ele quando resolvemos, quando tomamos decisões, na tomada de decisões, a questão da flexibilidade do currículo, até que ponto que a formação profissional, mais do que nas outras etapas educacionais, precisa de um quadro regulamentar fácil, respostas com novas qualificações, novos formatos educacionais, segundo o mercado de trabalho, que muda mais rápido de cada vez e que vai ao encontro de uma administração educacional que vai lentamente, que é lenta, e a coordenação entre o tutor de práticas ou de estágios e acadêmico. Não há ainda uma boa ligação entre eles. E o último bloco de recomendações foi para os chamados outros agentes. E lá tinha um espaço específico para a orientação profissionalizante, o valor como alavanca de impulso da formação profissional, a relação da formação profissional e a universidade. Eu sei que as novas leis que são lá à porta da universidade e da formação profissional trata essa questão, estratégias e linha de atuação para, ou linha de ação, para relacionar dois mundos que são próximos, mas que tradicionalmente viraram as costas um para o outro, aqui um chamamento para a universidade. Os ciclos superiores também são estudos terciários, tal como a universidade. E o último elemento é a imagem. Como é que comunicamos publicamente o que é a formação profissional? Na verdade, temos uma imagem antiga da formação profissional ligada a profissões industriais de fábrica, essa imagem compartilhada longe do processo de digitalização que queremos impulsionar através da nossa iniciativa e o chamado, enquanto mulher, a presença da mulher na formação profissional. Temos que aparecer em outras profissões, não apenas os ciclos ligados, mais uma vez, aos cuidados, ou a parte mais sanitária, de saúde. Essa imagem pública compartilhada da formação profissional tem um impacto nas famílias e na tomada de decisões dos meninos e das meninas. Muito obrigado, Ainara. Agora, 30 minutos no coquetel para tentar achar soluções para tudo. Eu gostaria de perguntar ao Juan Carlos, em primeiro lugar, da Fundação CaixaBank Dualiza, já faz anos que estão trabalhando a questão da formação profissional, já começaram com a questão da formação profissional dual, dualista. A Ainara mencionou duas coisas e dois destaques. O aluno no foco, na focagem, já foi mencionado pelo presidente, e a imagem que tem. Uma pergunta direta. Quais barreiras da formação profissional para não decolar? E para o pai Gonçalo, o pai do Gonçalo, para que sabe que a pessoa que estuda a formação profissional não tem aí um estereótipo social que acontece não é, na sociedade. A barreira clara é o desconhecimento da formação profissional. Uma imagem com viés ligada aos estereótipos do passado. Pensando na formação profissional, pensamos em pessoas com, de fato, azul, cheio de graxa, e pessoa, por exemplo, do laboratório, com a tablet, da educação superior. E temos que retirar essa imagem, mudar a imagem e também apresentar o potencial da formação profissional. Você apresentou uma chave. As últimas pesquisas, enquetes, falam que a demanda de perfis com qualificação profissional ultrapassa a demanda de qualificação universitária. Devem saber que a formação profissional tem empregabilidade, permite ter um projeto profissional e um projeto vital. Você pode construir a própria vida ao redor de uma profissão,
para atender as próprias necessidades que todos temos, para obter receitas. Mas isso não é apenas ligado à empregabilidade. Também treinamos e formamos pessoas e tem que levar uma coisa em conta. Na formação profissional, isso é um itinerário. Eu posso estudar formação profissional, mas isso não significa depois eu vou parar, não vou estudar mais. Você vai ter que estudar ao longo de toda a vida. É claro que a formação profissional vai ser continuada ao longo da vida, vai ter que se formar continuadamente. E a formação profissional pode dar resposta a essa demanda. Mas a formação profissional é um itinerário para alcançar os objetivos. Eu também posso acabar na universidade, como já foi dito pela Inara. Temos que criar a ponte entre a formação profissional, a universidade e ao contrário. Tem pessoas que estudam na universidade o grau e quando se forma, eles querem fazer uma questão mais prática, uma questão mais manual e acaba na formação profissional. Tem muitas pessoas que fazem esse percurso ao contrário. Então é importante isso, conhecer os dados de empregabilidade para realizar um projeto vital e que é um itinerário que não fecha portas. Você pode fazer um grau médio, depois um grau superior e pode frequentar a universidade. Esse não é o itinerário natural. Tem pessoas que estudam um grau médio, têm uma profissão e tudo azul, mas tem possibilidades. Tem vários ramos itinerários que a pessoa pode percorrer. Por falar de outra coisa, na Enlate vamos ter uma mesa redonda de formação profissional do ponto de vista da América Latina. Uma coisa que tinha acontecido quando preparávamos essa mesa, conversando com os vários palestrantes que vão escutar nos próximos dias, eles falavam que são padrões muito semelhantes. Isso não depende tanto do ambiente, mas na Espanha especificamente, em um desses blocos, no período dos blocos, entrando nos detalhes do relatório, no bloco das administrações falam em digitalização, as administrações têm que contribuir e, da minha parte, também cumprimentamos a iniciativa do Ministério do Plano de Modernização da Formação Profissional que eles estão tentando desenvolver. É um plano, eu gostaria de perguntar ao Juan Carlos sobre o plano, um plano que inclui, abrange coisas acreditadas pelos docentes antes do plano, e quais que deveriam ser as prioridades ou o foco prioritário da parte das administrações, do governo da Espanha, qual é o principal foco como primeiras necessidades. Eu acho que o plano de modernização tem que ser visto em geral. Se tira uma parte, não, as outras partes não começam, não faz sentido. Tudo faz parte do tudo, também a nova lei de formação profissional, que está agora no Congresso, tem que entender os pilares do plano. É importante a digitalização ligada à inovação e ao empreendedorismo. Vamos falar muito disso, o Gonçalo vai nos odiar. Vamos ensinar de um jeito diferente. É claro, não é como há 50 anos atrás. Agora não fica de mãos cruzadas, mas o jeito de ensinar é diferente. A digitalização, a inovação e o empreendedorismo nos centros para ensinar de um jeito diferente, para poder ensinar de um jeito diferente e trabalhar as competências, principalmente que não são conhecimentos técnicos ligados à profissão, ao ciclo de formação específico, mas transversais e para toda a vida. Pensamento crítico, trabalho em time, capacidade de adaptação necessária e um ambiente de aprendizado ao longo da vida. E é necessário também que seja realizado nos centros com os professores, mas os professores também têm que ensinar os alunos para serem motores da inovação e do empreendedorismo quando qualificados. E por falar de inovação e empreendedorismo, pensamos que tem que trabalhar como trabalhadores independentes, mas não é necessário. Numa empresa também tem que ser inovador, ser empreendedor, para que a empresa funcione e se quer ter uma carreira profissional. Se ficar parado, a carreira profissional vai ficar limitada e estagnada. E é lógico, tudo acompanhado dos recursos necessários para que seja possível em todos os centros e a igualdade de oportunidades tem que ser real.
Falando dos recursos, e antes de falar das empresas, eu gostaria de perguntar diretamente: estão acompanhando desde a cidade os governos e comunidades autônomas aqui na Espanha nessa canalização de todos esses fundos que não chegam totalmente depois de falar que vão chegar daqui a pouco? Vamos ser capazes de canalizar esses fundos e recursos na Espanha? O que está acontecendo? Bom, eu gostaria de agradecer a COE por estar aqui. Antes de nada, me surpreende toda essa montagem, esse cenário. É incrível o impacto. Parabéns, seu trabalho é ótimo. Essa pergunta é muito difícil. Para ter uma ideia, a grande maioria das empresas nesse país, 99%, está vinculada às administrações públicas somente para pagar imposto. Ou seja, uma relação mais ou menos complicada. Estamos vendo precisamente quanto aos fundos, precisamos de uma aproximação das empresas de diferentes administrações que vão gerenciar esses fundos. Essa aproximação está sendo feita desde a COE aqui com diferentes iniciativas. Estamos tentando, montamos um escritório de produtos europeus para consulta, desenvolver diferentes projetos em diferentes âmbitos, a educação como prioridade. Lançamos uma plataforma também chamada COE pela Europa, podem consultar, onde estão recoletando toda a quantidade de concursos e licitações que têm que existir em diferentes âmbitos para poder acessar os fundos. E, em terceiro lugar, a terceira iniciativa que montamos, uma espécie de task force, de equipe de trabalho, que vai fazer o segmento contínuo do destino destes fundos. Vamos ver a governabilidade dos fundos, bem complicada também, a administração central, administrações autonômicas, quase 55% vai estar alocado às comunidades autônomas. Também vamos ter que fazer o segmento de taxas quantitativas, licitações, concursos e também boas práticas, para poder fazer consultoria, não só do governo central, mas também a Europa como um todo. A partir daí, como está indo tudo isso? Vemos que existe um engarrafamento da relação entre a administração central e as administrações autonômicas, ou seja, interadministração. Precisamos tentar desbloquear essa espécie de falta de agilidade, porque isso precisa de muita agilidade. Temos muitos fundos, comprometemos diferentes metas temporais, entendemos que deve ser uma prioridade de país cumprir as diferentes metas para que os fundos cheguem, sejam destilados para o que está previsto. Como, por exemplo, como dizia o colega Juan Carlos, aqui, os fundos para o plano de modernização. O governo está apostando muitos bilhões para que a formação profissional se modernize e tenhamos uma FP à altura dos países ao nosso redor. Estamos trabalhando nisso na COE e tenho certeza que vamos conseguir. Nossa, que bom! Muito obrigado pelos parabéns, mas a equipe realmente que está fazendo tudo isso acontecer, é para eles que devemos os parabéns. Obrigado, Juan Carlos. Também queríamos entrar no tema das empresas. Realmente, colocar o pingo nos i. Talvez na sua resposta você é politicamente correto, mas é você que conhece o mundo empresarial. As empresas estão preparadas para não falar que contratamos titulações universitárias e apostamos pelos perfis de formação profissional? As PMEs são os entornos-chave do motor econômico do nosso país. Elas estão preparadas para buscar esses perfis ou contratar esses perfis de FP? Olha, eu vou tentar ser o máximo e falar isso de uma forma politicamente correta. Olha, as empresas não têm outra escolha, precisam estar preparadas. Saíram dos dados, hoje em dia, nos relatórios, existe um relatório do FOP, aqui o Organismo da Formação Profissional Europeu fala que na Espanha, em 2025, aproximadamente 49%, 59% dos empregos
que precisam da empresa, precisam de uma formação média. 37% vai ter uma qualificação superior e um pequeno número de qualificação baixa, ou seja, os jovens, se vocês não forem qualificados, vai ser muito difícil se inserirem de forma trabalhista, devido à digitalização e várias outras coisas. Portanto, as empresas estão preparadas para a formação profissional? Essa é a sua pergunta. Estamos vendo que, sim, de fato, os dados de inserção trabalhista fala que no ano passado, em 2020, contratamos, comparado a 2.100.000 titulados universitários, 3.300.000 titulados de FP, 55% mais. Isso já é uma realidade. Já hoje em dia, a formação profissional tem maior empregabilidade do que os graus universitários, títulos universitários. A partir daí, estamos vendo também maior, vamos dizer assim, matriculação dos jovens, se matriculou muito mais em FP do que no segundo grau. A universidade está ganhando terreno, aqui eu me sinto muito FP, mas pouco a pouco estamos nos aproximando, ou seja, isso já é uma realidade que está aqui. Quanto às PMEs? Bom, as PMEs, é claro, para elas é difícil, não tem orçamentos de formação, não tem tanto conhecimento com esse mundo da formação, não tem departamentos de formação. Os perfis profissionais demandados ao mundo trabalhista também devem ser muito parecidos. É um grande desafio nosso fazer que se aproximem ao mundo da formação profissional. Aí existe um grande desafio, a formação profissional dual. Tem uma nova lei que está sendo escrita, agora está no Congresso, aposta importante, dedica 20 artigos muito importantes e aí incorpora novidades para que a PME use formação profissional dual. Vamos esperar, vai ser difícil. Eu não vou falar o contrário, mas entre todos, com certeza vamos conseguir que a formação profissional dual ou AFP se aproxime à PME e os MEIs, os trabalhadores independentes, da formação profissional. Antes de entrar e falar dos docentes aqui, eu gostaria de poder, bom, não sei se vocês querem completar a visão partilhada pelo Juan Carlos sobre o bloco de empresa, que seja politicamente correto ou não, ou se falem diretamente, vamos passar a palavra ao pai do Gonzalo de uma vez. Mas bom, eu acho que as empresas, essa mudança está sendo produzido, mas em muitos casos continuamos a pensar, olha, eu vou escolher o perfil mais alto de universitário, licenciado para o trabalho que vai ser desempenhado. As habilidades seriam mais parecidas a um perfil de formação profissional. Parte disso é ignorância por parte das pessoas de recursos humanos, das possibilidades oferecidas pela FP. Às vezes não sabem. Talvez não saibam que existe um título de FP que cobre perfeitamente essa necessidade e que, além do mais, está muito mais adaptado à pessoa que tem um grau, conclusão de grau universitário. Por exemplo, eu preciso de muitos programadores, de muitos engenheiros, mas eu não preciso de um programador e de 50 engenheiros. É o contrário. Então, tudo isso vai mudando, mas ainda é verdade que existe essa resistência. Olha, é possível que o padrão seguido pela empresa para selecionar continue sendo do título ou grau e não ocupação ou competência. Então, talvez aqui precisemos avançar. De fato, existem ferramentas europeias que quebram um pouco esse padrão e fazem essa relação à margem dos graus, que, por outro lado, além do mais, em outros países europeus, a relação é diferente, não é mesmo? Aqui parece que o cérebro está adaptado à universidade. E se quebrássemos essa dinâmica, e também para a empresa em si, traçar essa necessidade vinculada à ocupação necessária e à competência necessária, seja mais fácil encontrar um encaixe, fazendo aqui desde o título. Olha, você disse uma coisa interessante. Precisamos revisar os algoritmos dos processos de seleção, para que não somente exista um viés de gênero, que também deve ser evitado, mas também esse viés até os graus superiores. Às vezes, são as máquinas em si que escolhem aqui
os universitários comparados aos que concluíram formação profissional. Vem dos recursos humanos, mas também vem das ferramentas. Precisamos trabalhar nisso. Olha, no começo, o Inhan falou do tema da importância do talento feminino na formação profissional. Você fala dos vieses. Nessa própria semana, fizemos um evento muito importante com duas grandes organizações que trabalham também na programação, em que precisamente estávamos trabalhando essas problemáticas do viés, quanto à tomada de decisões nas nossas empresas, mas também a tomada de decisões daqueles preparando os algoritmos. Eu vou adorar fazer essa pergunta. O que devemos fazer? Eu estou pulando um pouquinho o roteiro e a nossa estrutura. O que precisamos fazer? Qual é a nossa responsabilidade também para despertar essas vocações nas crianças, meninas, mulheres, para que elas se aproximem mais da tecnologia e se aproximem à direção das empresas sem ter que forçar cotas. O que fazer? Ainara, responda você. Bom, aqui eu sempre falo que o foco está em nós. Nós precisamos nos aproximar da tecnologia, não a tecnologia que precisa se aproximar a nós. Nós precisamos fazer o esforço, né? Então, para mim, a chave é mudar o alicerce. Por que a tecnologia não é atrativa para nós? Porque nós não enxergamos. É um aplicativo, é uma coisa, é um sistema. Mas procuramos outra coisa, outra finalidade, não é? O fato de pensar que, quando entramos no hospital, é claro, existe muita medicina, mas existe um componente de engenharia enorme. E aí a gente pode responder. Precisamos trabalhar, não tentar que avancemos até o modelo de tecnologia atual. É o modelo de tecnologia que precisa mudar e aí vamos andar sozinhas. Olha, que bom! E se mudarmos o modelo da educação, Gonçalo e os amigos vão vir sozinhos a FP. Eu adorei. Não sei se vocês querem falar outra coisa, mas além do mais, eu também queria pegar aqui o fio que você mencionou, o tema dos títulos oficiais, das fórmulas que estamos usando para procurar e achar as pessoas com título. Ainara, eu pergunto, vocês desde a Fundação Cotec, vocês procuram modelos de inovação, disruptivos de aprendizagem, tecnologia? E os modelos de aprendizagem diferentes são de mais e mais comuns. E aqui, se eu trouxer 42 por cima da mesa, que nem o meu presidente, bom, um modelo de aprendizagem como 42. As pessoas estão aprendendo a aprender, estão trabalhando entre colegas, é um aprendizado baseado em desafios, em brincadeiras. Existe motivação. Os estudantes vêm e falam, olha, o FP, a faculdade, me entediou, é muito chato, e finalmente estou encontrando a motivação. Eu gostaria de perguntar a Inara, esses modelos, como que eles coexistem? É um modelo que tem 100% de inserção no trabalho? O modelo como 42, agora mesmo foi a número 10, o top 10 das universidades inovadoras no mundo. Como colocar esse modelo tão diferenciado com o modelo mais tradicional? Pensando na contratação de parte das empresas. Olha, eles deveriam coexistir de forma complementar. E o problema é que se posicionam e se apresentam como um modelo contraditório para se enfrentar. É aí que os problemas começam. A universidade é uma coisa, não é? E é claro que outro dia podemos falar das necessidades de renovação da universidade que existem. Mas a universidade é o que é. E tem um componente muito bom, vinculado fundamentalmente com a construção de conhecimento rigoroso, sério e, em parte, que se alimenta da pesquisa científica e do método científico. Ela faz isso muito bem, não precisa parar. Outros modelos fazem outras coisas. Completam coisas que a universidade dá, mas a universidade não chega. Tá bom, então vamos fazer que possam convergir. Mas não é uma escolha necessariamente. Ou então você vai para a FP, ou então você vai para a universidade. Olha, talvez eu faça FP e depois a universidade, ou vice-versa. Os itinerários são flexíveis, é exatamente a mesma coisa. Não vamos apresentar as coisas como se fossem excludentes, porque quando isso acontece,
alguém acaba se sentindo ameaçado, sempre. Então, essa relação de colaboração necessária é perdida. A oportunidade é perdida. Elas podem perfeitamente coexistir, porque a demanda de formação no marco de aprendizagem ao longo da vida é enorme e vai ser ainda maior nas próximas décadas. Então, eu acho que existe espaço para tudo, em todas as modalidades, e atendendo a necessidades diferentes. Tá bom, eu acho que a chave é incorporar essas metodologias disruptivas que têm sucesso em empregabilidade, em atração de alunos, permanência de alunos. 42, quando eu visitei 42, eu pensei, o abandono não é significativo. Na universidade, na formação profissional, a taxa de alunos que começa um grau, um título, um curso e não acaba, não conclui, é alta. Então, precisa incorporar as medidas do sucesso, a formação profissional e universidade, e até no segundo grau. Tecnologias que funcionem, atraem os alunos, têm sucesso, você precisa incorporar essas metodologias de algum jeito. Eu acho, nesse sentido, que os projetos como 42 precisamente manifestam que essa formação mais formal, mais oficial, não está respondendo às necessidades reais das empresas. Os jovens estão percebendo que o objetivo não é a conclusão de curso, esse é um meio para aprender. Então, quando estão percebendo que o título em si não é um fim em si mesmo, o fim em si mesmo é aprender a fazer, se inserir de forma trabalhista, eles vão se juntar a iniciativas como o 42, com sucesso incrível. O sucesso trabalhista é muito mais elevado, sem ter grau oficial. Por isso, precisamos repensar a nossa política inclusiva de formação profissional para aproximar esses dois mundos que não são excludentes, como a Inara bem disse. Ok, eu vou deixar para o final aqui o bloco de docentes, que é a alavanca de toda mudança educacional, passa pelo professor. Eu queria... O Juan Carlos falou uma coisa muito importante. Falar da taxa de abandono aqui, de inconclusão de curso. Como reduzir essa taxa de abandono que triplica a taxa de abandono do segundo grau? Vocês de CaixaBank Atualiza trabalharam muito tempo o tema do observatório. Uma das chaves poderia ser a orientação prévia vocacional e profissional? Olha, com certeza é uma das chaves, não é a única, mas com certeza é que não existe orientação vocacional, nem técnica nem profissional. A orientação é te falar, olha, você pode estudar isso, mas continua sendo, olha, se você estiver indo mais ou menos, acaba em formação profissional. E a outra pessoa que tem boa nota vai para a faculdade. Infelizmente, ainda é a realidade em muitos casos. Também é verdade que os recursos de orientação nos centros são os que são, ou seja, dificilmente eles dão conselhos. Eu acho que é um pilar que tem muita presença na nova lei de formação profissional. O que eu acho que temos que fazer? Precisamos trabalhar com orientadores, dar recursos, ensinar a formação profissional a eles, como são, o que é a formação profissional dual, mas além do mais precisamos trabalhar não só com os orientadores, mas com toda a equipe de docentes. O melhor orientador de um aluno é o seu professor, que ele consegue ver todos os dias. As pessoas precisam considerar isso. O trabalho não é de um dia, de um discursinho. Precisa ser permanente, nos tutoriais, etc. A orientação é um fator-chave, com certeza, mas não é o único. Estamos vendo agora como estamos morrendo no sucesso, com as petições de matriculação no grau médio, e em muitos lugares não foram respondidas. O que acontece? Muitos alunos foram segunda, terceira, quarta opção. É claro, quando você acaba na quarta opção, isso faz muito tempo, mas quando eu fui para a universidade, eu lembro, você precisava colocar 5 opções. Mas é claro, se me mandassem para quinta, que eu nem sei, eu nem lembro qual que era, mas eu nem teria chegado lá. Ou seja, eu quero estudar fabricação mecânica, depois instalação e manutenção. Tá bom, vou colocar gestão administrativa aqui, e olha,
você foi escolhido para a gestão administrativa. Olha, nesse caso, é provável que você não goste. Vamos entrar nos últimos 5 minutos, mais ou menos, aqui. Estamos chegando ao final. E, como eu estava falando, existe todo o bloco dos professores. Mencionamos algumas coisas. Ainara, vocês publicaram no confinamento, em cheio, um relatório que falava claramente que existia uma falta de competências digitais nos docentes, nos professores. Por outro lado, falamos de competências digitais para os professores, para os alunos, mas chegamos e muitos docentes falam que estão cansados de serem tão formados, tão educados. Como devemos profissionalizar essa figura? Desde a formação, ao tutor da empresa, com centros. Eu sei que é uma pergunta dual. Olha, eu acho que eles estão cansados do tipo de formação dada a eles, ou seja, o modelo de desenvolvimento de carreira profissional docente e o modelo de formação contínua do professorado nesse país precisa ser revisado, avaliado, reavaliado muito urgentemente. Porque, é claro, como professor, a formação que o professor precisa não é ir a um centro de professores para que um especialista, que poderia ser eu, viu? Eu fui lá, que o especialista conte uma nova metodologia, uma tecnologia, como na sala de aula, isolados na sua sala de aula, família, centro, alunos, se tiverem computadores, tablets, não. Eu acho que existem outras modalidades que, de fato, em Codec, experimentamos aqui, com laboratórios de inovação, de professores em grupo, participando juntos de diferentes etapas educacionais, diferentes centros, diferentes territórios, com marcos normativos diferentes, e aí trabalhando em colaboração em propostas de centro. Com certeza, para um professor, isso é muito mais interessante. O que outro grupo de professores tem que contar do que eu tenho que contar para ele, não é mesmo? Por exemplo, isso não está reconhecido nem estruturado dentro do sistema. E é claro, logo mais, receber uma formação que não pode ser integrada num desenvolvimento de carreira profissional. Por falar de algum jeito. Isso, é claro, faz que eles sintam, muitas vezes, uma sensação de estagnação profissional. A situação pode vir ainda mais complexa, porque é um grupo de professores que vive com uma perna em cada mundo, o educacional e o produtivo. E acabam não criando iniciativas ou sinergias que permitam passar entre os dois mundos. Por exemplo, o professor de primária está mais inserido no contexto escolar. Dentro das propostas, no relatório, isso tem umas particularidades que talvez na hora de desenvolver iniciativas, desafios, inovação da carreira profissional, deveríamos levar em consideração para oferecer essa diversidade de oferta mais variada, que se ajuste mais à etapa em si mesma. Bom, então chegamos às mensagens finais. E aqui que eu vou fazer 3 perguntas em formato de tweet. Eu gostaria de me agregar a um cumprimento a Alfredo Hernando, eu tenho certeza que está nos seguindo do outro lado da câmera, um dos professores mais inovadores que tivemos nesse país, que nos ajudou com todo este relatório. Eu agradeço muito a sua participação, mas eu gostaria de pedir umas mensagens finais para diferentes coletivos. Ainara, 2 mensagens finais. Eu vou fazer a pergunta para o presidente e a mensagem final para os adultos. Para os alunos. Inteligência artificial e inteligência emocional. Em Twitch. Olha, inteligência... e inteligência artificial em serviço das pessoas, que são emoções. E a contratação dos perfis? Não existe empresa competitiva sem equipes competentes. E essas equipes competentes têm competências profissionais que se adquirem, como não, com o FP mais imediata, mais real, mais apegada à empresa, mais tecnológica. Obrigado. Juan Carlos Lauder. A mensagem para todos os professores que nos ouvem, para que eles subam esse barco de transformação educacional e digital. Os professores estão doidos para subir no barco.
Pudemos ver isso nos grupos que fizemos para preparar o relatório. Que eles procurem esses espaços de encontro. Nós, por meio das colaborações, com associações de centros FP Empresa ou com vários projetos, estamos apoiando esses projetos em que tem esse espaço de encontro para trocar experiências. Já estamos fazendo muita coisa nova, muita novidade, muitas coisas disruptivas na FP. O que precisamos é que cada um conheça essas experiências para ver como podem ser adaptadas aos seus centros. Obrigado, Juan Carlos. Agora sim, Ainara. Não está no roteiro, mas aos amigos de Gonzalo. Gonzalo, todos os alunos que estão nos ouvindo, que não estão empolgados para ir à aula, o que falamos? Somos otimistas com a mudança educacional? Eu acho que somos. Eu acredito que existem muitos movimentos que estão transformando o sistema e, além do mais, desde onde deve ocorrer a transformação? Desde os centros. Estamos deixando o modelo de transformação de professor inovador, que não gera muito impacto, estamos nos locomovendo aos centros e projetos. É isso que gera mudança. Ok, então agora, muito obrigado a todos por estarem conosco. Eu não vou fazer o resumo da mesa redonda. Ouvimos, vocês podem baixar, por favor, deem um like, sigam a gente. Acabamos uma sessão muito interessante. Obrigado, Juan Carlos, Ainara, foi um prazer.